Olá amigos, saudações extensivas em função do teu fuso horário. Mais um vídeo no canal. Gostaríamos que você partilhasse esse vídeo com mais pessoas que precisam também de ouvir esse vídeo. Queremos nós que tens amigos, família, que você não consegue ter o contato por causa do trabalho. Mas se você partilhar, ele pode ter esse material em sua posse. E tendo em sua posse também pode ser alimentado espiritualmente e ganho para Cristo. Hoje vamos falar sobre a petição do mundo diante de uma lei, que chamamos a lei dominical, que é a marca da besta. Será que o mundo já está a pedir a marca da besta? Será que o mundo já quer um descanso dominical? Será que vai pedir ou já está a pedir? Então esse é o desafio que vamos ter hoje. Vamos aprender sobre isso diante da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de começar contigo dizendo assim: partilhe. Nós estamos no TikTok, Facebook e YouTube. YouTube, o canal é Instituto de Evangelismo da Verdade Presente. Assim como também no TikTok e no Facebook é Isaías Gonga, o vosso conservo que está aqui a falar com vocês. Tenho repercutido lá o material. Então, vamos ao assunto de hoje, analisando contigo já o livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até 3. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas. Nós vimos um anjo aqui, a revelar a João. Prostituta é a igreja católica, que significa uma mulher prostituta. E nós cremos que águas significa povo. Então estamos a falar da igreja católica, que está diante de um povo que vai indo, apelando, liderando, de modo a ser aceito. Versículo 2. Com a qual se prostituíram, os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, vimos que vinho em profecia significa doutrina, ensino, e prostituir-se com ele é aceitar esses ensinos e essas doutrinas. Então, o anjo está a mostrar a João uma igreja que os reis da terra estão a concordar com o seu ensino. Vamos aprender isso hoje, vamos mostrar evidência, se já estão ou não estão ainda se prostituindo. E também, não só, e eles estão bêbados com suas ideias. O que significa embriaguez? Concordaram, as suas mentes já estão embutidas com a ideia da Igreja Católica Romana, porque aceitaram. Se caso for isso necessário, aprenderemos também com evidências bíblicas e também não só documentos publicados oficialmente. Versículo 3. E levou-me em espírito em um deserto. Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso é tipologicamente Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que mostra sobre as bestas. E nós cremos que a besta de 10 chifres é o dragão, na qual tem a ponta pequena, que é a igreja papal, que surgiu no ano 321, na era de Constantino. E também mostra que ela está sentada sobre esse povo, sobre muitas águas. Ela está no meio de muitas águas e no meio dessas águas ela está aí para dar de beber da sua doutrina. E nós cremos que a ideia da Igreja Católica Romana é nos fazer entender que ela é a melhor igreja, que é a principal, que a gente precisa ouvi-la. E o grande erro será o mundo ouvir essa igreja. Voltando ao assunto que nos trouxe aqui, será que o mundo já está a pedir uma lei dominical? Será que o mundo já quer isso para a sua vida? Como vamos entender isso? Queridos irmãos, gostaria de começar contigo a analisar esse texto que já analisamos aqui. Dizer que, durante esse todo período, nós almejamos uma lei dominical, que é a marca da besta. E nós estamos tão ansiosos para saber quando chega. Nós queremos ver o final disso, que é o auge. Esquecemos o quê? Os detalhes, os processos que se chega a isso. E a Bíblia nos ensina a nós analisarmos os processos da lei dominical. Durante o ano de 2015, diz a palavra de Deus em Apocalipse 17, que os reis da terra se embebedaram com sua quê? Com o seu vinho, que é o seu ensino. A ONU estava a procurar, ou melhor, a ONU, diretamente as COPs, estavam a procurar solucionar o problema do ambiente.
Só que não conseguiram, de 1992 até 2014 não conseguiram. Em 2015, Papa Francisco publica um artigo de que vai escrever um documento, que é o Laudato Si, louvado seja, né, a falar, que poderia falar um pouquinho a favor do clima. Ban Ki-moon, o secretário das Nações Unidas naquele período, vai procurar o Papa e lhe apela, como estão a ver aqui nas imagens, lhe apela que queremos um documento que seja moral e espiritual, que aborda questões políticas e questões que espiritual. Nesse mesmo ano em que Obama liderava a América, Obama dá um depoimento direito, apelando de que estão tão maravilhoso e aguarda ansiosamente o documento do Papa Francisco, que apela ao mundo, que o mundo seja simpático, né, com o documento que estará vindo. Esses documentos. Logo, em abril até setembro, né, Papa Francisco manda o material, escreve o material, a ONU aguardava, e em 2015, né, Papa Francisco, pela primeira vez, né, entra e discursa na sede, né, da ONU, que é lá, né, em Nova York. Muitos católicos ficaram intrigantes, dizendo que não poderia ir lá, porque a América foi estabelecido para ser um país sem Papa e sem quê? Sem rei. Tinham medo que seria um problema. Mas quando o Papa Francisco discursa lá, nessa assembleia, dizem os líderes mundiais que nunca viram uma reunião tão concordada em relação àquela que o Papa Francisco havia presidido. E muitos se alegraram. E ele foi recebido com aplausos. Dali em diante, o mundo começou, né, a ver a Igreja Católica como uma igreja muito boa e simpática. Esqueceram do problema da Idade Média, em que ele matava, perseguia as pessoas, e foram bem recebidos. E diz a profecia que quando a América se aliar ao papado, estará decretando o limite da presença de quem? De Deus. E se sentirá o poder da mão de Deus. Por isso que temos visto aí muitos problemas que acontecem na América, nos Estados Unidos da América. Nesse período, o Laudato Si foi recebido pela ONU como um projeto na qual estaria sendo também analisado por eles. E de lá para cá, a União Europeia, melhor, a ONU, as COPs, estão a ser centralizadas no documento do Laudato Si. Eu vou mostrar um cronograma para vocês verem isso que eu estou a abordar aqui. E esse ano, em setembro, terá a COP30, que será analisado, estamos a falar, o 5º capítulo do Laudato Si. E é possível que o próximo ano vão analisar o 6º capítulo do Laudato Si. Então, os líderes mundiais já estão ligados e já foram convencidos da doutrina da prostituta. Eles estão conscientes, eles gostaram do Laudato Si. Por isso é que eles apelaram que tem que ser um documento moral e espiritual. Logo, eles estão a valorizar, fez-se muito marketing e quase todo o argumento de 2015 até 2020, 21, 22, 24 era muito favorecido ao Laudato Si. Sempre citavam um ponto do Laudato Si para moralizar o povo do mundo diante deste material. Será que esse é o grande problema onde queremos chegar? Não. Aqui diz que os líderes da terra, no versículo 2, se prostituíram e beberam do vinho da sua quê? Prostituição. Então nós estamos a pensar que vai ser assim, todos os líderes vão ser católicos. Não. Porque diz a Igreja Católica que o Laudato Si, um documento do Papa, é uma doutrina que católica. Logo, os líderes mundiais têm no seu plano de governação uma doutrina que é católica. Parou por aqui? Não. Continuando. De lá para cá, de 2015 para cá, especialmente em 2020, começou a surgir movimentos a favor do meio ambiente. Sempre citando o Laudato Si, como vocês estão vendo nas imagens. E de lá para cá foi assim. E nesse ano, ou melhor, no final do ano passado até este ano, os Estados Unidos da América, né, os movimentos protestantes que estão lá na América, lançaram no Senado uma proposta de publicar, de voltarem nas leis azuis. O que são leis azuis? Leis azuis foram leis que governaram a América do ano passado, nos anos 80, 90, de que aos domingos não poderia se trabalhar, não poderia se vender, era descanso, dia da família. E depois desse período do Laudato Si, do problema do meio ambiente, a terra tem que descansar e tudo mais,
os americanos levaram ao Senado uma proposta de voltarem nas leis azuis. Aquilo criou polêmica na América. Porque se a América poderia aceitar as leis azuis, diz a profecia, só precisamos com que a besta da terra seja convencida para influenciar o quê? O mundo. Não se preocupa. Não precisamos com que Angola, Brasil deem o primeiro passo. Não, o nosso auge do primeiro passo é a América. Porque se a América aceita, o mundo vai imitar, porque lá é o país do primeiro mundo, todo mundo imita os americanos. Então, apertaram nesse ponto. Temos que votar nas leis azuis. Irmãos, aquilo foi problema na América. Em fevereiro deste ano, o Senado americano reprovou. Será que terminou? Esse ano de 2025, em fevereiro, o Senado pegou a proposta, analisou, votou as leis azuis, reprovou. Mas o que é que isso quer dizer para nós? Será que ao reprovar morreu tudo, anulou tudo? Não, irmão, há um ponto que temos que analisar. Quando o Senado rejeita, o que unifica aqui central não é o Senado, é o povo. Porque diz a profecia, quando os protestantes se unirem e influenciarem o Estado, e o Estado ceder, aí vai vir a marca da besta. O que estamos aqui a ver é que os americanos já estão a clamar por uma lei que é dominical, que já é chamada Leis Azuis. O jornal The Washington publicou isso, e aquilo chamou polêmica. Por isso é que esse ano eles tomaram a decisão em reprovar. Porque os americanos já querem um dia de descanso. Querem que as leis azuis, que é leis que favorecem o domingo como dia de descanso, voltem. Que nós chamamos de leis dominicais. Eles querem isso. Vai investigando sobre isso, vai ver aí. O Senado reprovou, mas alguns estados da América não concordaram. Ainda estão a insistir para que as leis azuis voltem. Ainda mais com a imposição, né, do Papa Leão XIV, só deu mais força para que as leis azuis voltem. Eles estão tentando sempre meter ao Senado para ver se, né, a Câmara de lá de Justiça crie condições de aceitar leis azuis, porque se aceitarem leis azuis, a América vai descansar no domingo e o mundo inteiro vai imitar. Por isso é que diz que ele dá o poder à besta de sair do mar e obriga os outros a quê? A obedecer. Retirando as palavras de Obama, nós como América seremos o modelo para influenciar e exigir com que o mundo todo analise o chamado do Papa Francisco como homem de Deus. Isso foi Obama falar, né, como estão vendo na imagem. Então, eu quero dizer assim para ti. Em suma, o mundo está a clamar por um dia de descanso. E ainda mais com a situação do clima, esse todo problema do clima. Então, o mundo está a clamar por uma lei dominical. Mas o que Deus quer nos apelar é que nós precisamos nos rever. O mundo já quer, o mundo já está a clamar. Pode meter Sábado Verde, leis azuis, outros movimentos já estão a fazer forte. Os batistas, os protestantes, todos os movimentos dominicais já estão a clamar por uma lei dominical. Só que eles moldam, nunca aconteceu no passado. O que houve no passado? Em 1888, quase que veio uma lei dominical. Quase. E Deus tinha que meter a mão. Dessa vez nós estamos à beira do precipício. Então, irmão, você que está dormindo em teu pecado, se revê. Porque o mundo já quer uma lei dominical. O mundo está a pedir. Diz que quem vai pedir é o mundo. Não é você, é o mundo. E o mundo são os povos que habitam nele. Então já estão a pedir uma lei dominical. O que é que você acha disso? Então, irmãos, nós estamos na beira do precipício. Esse projeto 2030, 2027 tem muito a prometer. E nós estaremos sempre vos atualizando, mandando sempre vídeos novos. Mas até aqui o ponto é, segundo o nosso tema, será que o mundo já está pedindo uma lei dominical? Ele já está pedindo. Só os líderes governamentais é que ainda não cederam. Mas já estão a sentir a pressão, principalmente a América, a sentir a pressão das leis azuis. E se isso vir, o irmão sabe o que vai acontecer. Você precisa abandonar o teu pecado. Você precisa abandonar a droga. Você precisa abandonar a fofoca, o ódio, a masturbação, a pornografia. Você precisa abandonar a heroína suspeita. Você precisa abandonar a crítica. Você precisa abandonar essas pestanas, esses batons que te caracterizam como uma prostituta. Você precisa abandonar a prostituição. Você precisa ter uma única só mulher. Abandonar a fornicação. Porque o mundo está a pedir. E diz a palavra de Deus,
ela virá. Se até possível, os escolhidos serão quê? Enganados. Aqueles que hoje lutam para abandonar esses pecados, se possível, serão enganados. Imagina você que está no pecado seguro. Tá, meu irmão? O apelo é esse. O mundo já está pedindo. O que você acha? Diz a palavra do Senhor em livros de Mateus capítulo 11, versículo 28. Né? Ele nos apela ao chamado, ao convite de Cristo. Eu vou ler para ti. Vamos terminar, mas antes temos que terminar com essa citação bíblica. 28 diz assim: Vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Abandona o fardo de Satanás e venha a Cristo. Deus te abençoe.